Nós, Senhor Pai, cantamos, Senhor Deus, porque os nossos novos corações estão cheios de afeições produzidas pelo Teu Espírito. A Tua palavra diz que o Teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. De tal maneira, Senhor Pai, que não há como alguém falar que tem o Espírito e não está com o coração cheio de amor por Ti. Porque, Senhor Deus, o amor foi derramado quando o Espírito foi derramado em nossos corações. Que esse mesmo coração, Senhor Pai, fortalecido pelo Espírito, possa, Senhor Pai, ter olhos cada vez mais, ó Deus, agudos para, Senhor Deus, enxergar com todos os santos a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que nós possamos de tal maneira, Senhor Pai, ser sensíveis a essa bênção, Senhor Pai, na qual estamos firmes nesta graça. Que, Senhor Pai, a verdade da Tua graça seja como, Senhor Deus, os nossos olhos, em que qualquer coisa, Senhor Pai, que toque, Ele é totalmente sensível. Que quando percebemos qualquer coisa, Senhor Pai, ó Deus, querendo para si alguma coisa, Senhor Pai, alguma glória, ó Deus, por mínimo que seja, Senhor Pai, como um cisco no olho é um tormento para nós, que ao vermos qualquer coisa sendo desviada para o homem e não para o Teu Filho, possamos imediatamente, Senhor Pai, sentir, ó Deus, essa realidade e reagirmos de maneira proporcional, Senhor Pai, ao valor, Senhor Deus, do Teu Filho. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, por esta manhã e porque sabemos que o Teu Espírito, Senhor Pai, continuará pastoreando os nossos corações somente pela Tua palavra. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Antes de começarmos a meditar, nós temos vivido, nos últimos meses, mais de ano, sobre restrições sanitárias, Então, na sexta-feira há uma lista, porque temos um número limitado de pessoas que podemos estar reunidos com os distanciamentos estipulados, e é óbvio, às vezes a lista fica cheia antes, mais pessoas querem estar e não podem mais, e nós somos obrigados a, depois que temos os nomes das pessoas, as pessoas se debruçarem sobre isso para fazer a melhor organização possível, porque melhor organizado, mais pessoas podem estar num culto. Essas são limitações que estão além da nossa alçada, determinar. Então nós fazemos isso, e as pessoas que depois que isso é feito, que no dia de culto estão colocando as pessoas nos seus lugares, elas só estão fazendo aquilo que foi determinado pela direção da igreja. Então, quando nós nos reunimos nessa época, nós já sabemos que há essas restrições. Então, como o objetivo nosso é estarmos juntos, adorando a Deus, meditando na palavra de Deus, é de importância nenhuma o lugar onde a gente fica sentado. À direita, à esquerda, atrás, na frente. Então, não há nenhuma razão para as pessoas que trabalham fazendo isso, para que nós possamos ter o culto com o máximo de pessoas possíveis, dentro das limitações, tenham dificuldade ou aborrecimentos, porque uma pessoa não quer sentar aqui, não quer sentar ali, não quer sentar lá. Nesse período, todos que vêm ao culto já vêm sabendo que haverá essas coisas e devem ser o mais cooperativos possíveis. E não haver nenhum tipo de reclamação, porque isso não se coaduna com o que a gente veio fazer aqui. Imagine se alguém falasse que não consegue adorar a Deus sentado à direita, ou à esquerda, ou atrás. Isso não faz nenhum sentido. Isso não tem importância nenhuma razão para que as pessoas que trabalham nisso terem qualquer tipo de dificuldade, e sim cooperação. O apóstolo Paulo, ele foi capaz de adorar a Deus e estar satisfeito durante anos em cadeias imundas, sendo destratado. Nós somos essas pessoas que vivem nessa época incrível, com essa liberdade incrível, com esse conforto incrível. Não é possível que isso seja um problema. Então, as pessoas que fazem isso, elas não estão fazendo isso porque elas são
querem fazer, elas estão fazendo o que foi estipulado. Então, não adianta reclamar com as pessoas que introduzem, falam, ó, vai sentar ali, vai sentar lá, essa família vai ficar junto aqui, porque isso é o que foi determinado. Agora, se nós não quisermos estar sobre essas restrições, devemos assistir o culto das nossas casas pela internet. Quem vem se ajuntar num lugar, sabendo que o mundo inteiro vive essas restrições, já devia saber que não é uma questão de que eu gosto de olhar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, na galeria ou embaixo. Eu sei, às vezes algumas pessoas, depois que acabam os lugares, pedem, fala, pastor, se pode ficar no anexo ali do lado, e eu, não pode, não é? Porque se for para nós ficar no outro lugar, então a gente pode assistir em casa, não é? Só há sentido quando nós podemos estar juntos. Então, eu vou falar hoje à noite, porque não são exatamente as mesmas pessoas, mas não há nenhuma necessidade, não é? E se alguém vier murmurar contigo porque ficou no lugar, você fala, irmão, não peque por causa disso. Você não devia pecar por nenhum motivo, que dirá por esse. Você estava sentado numa cadeira confortável. Se está calor, o ar está ligado. Não é? Se está frio, então o ar não está ligado. Não há nenhuma razão. Nós devíamos estar satisfeitos em toda e qualquer situação. Então não há nenhuma razão para as pessoas que fazem esse trabalho terem qualquer tipo de coisa a não ser cooperação. Não é? Todos os membros do ministério devem ser aquelas que resolvem todas essas coisas para tudo funcionar bem. Então, se alguém tiver uma reclamação, não adianta reclamar com as pessoas. Falem comigo, porque eles estão fazendo o que foi determinado para eles fazer. Agora, como eu disse, se eu não tenho condição de adorar a Deus sentado à direita, à esquerda, em cima ou embaixo, então eu devo fazer em casa. Que aí eu posso sentar no sofá, ligar a televisão, e, enfim. Não é? Mas quem está em cultos, quem vai ao cinema, tem que estar dentro daquilo que está estabelecido. E isso é o mínimo que nós podemos fazer para estarmos reunidos. Eu nunca tinha falado a respeito disso, porque eu achava que era totalmente desnecessário, não é? Quando todos nós sabemos qual é as regras que são estipuladas pelo governo, não é? E que nós apenas temos que nos adequar para estarmos juntos, reunidos. E isso é tão importante que, ainda que não tivesse cadeira, tivéssemos que ficar sentado no chão, tivéssemos qualquer outra coisa, nós devíamos alegremente nos ajuntarmos para adorar a Deus. Então, também não adianta vir no culto e, porque não ficou naquele lugar, não ficar satisfeito, porque para que vir no culto pecar? Não é? Dá para pecar em casa. Não há necessidade de sair de casa para pecar aqui. Não é? Nós devemos estar atentos aqui e em casa, para em todas as coisas estarmos satisfeitos em Deus. Então, vamos ajudar as pessoas que estão fazendo isso. Não vamos reclamar, porque vai fazer inútil o nosso culto. E às vezes nós, além disso, perturbamos os outros, porque vamos reclamar com outra pessoa. Quando alguém reclamar com você, você diga, irmão, nós somos extremamente abençoados, e vivemos na melhor época do mundo, no maior conforto do mundo. Se nós não formos capazes de adorar a Deus aqui e agora, nós não somos capazes de adorar a Deus em lugar nenhum. Nós estamos aqui, domingo que vem a gente pode estar na UTI. E nós vamos ter que adorar a Deus lá e estar satisfeito. Nós estamos respirando bem, mas pode ser que daqui a uma semana a gente esteja com um tubo na nossa garganta e vamos ter que estar satisfeitos. Não é possível, então, que o lugar onde eu sente possa ser importante quando nós nos reunimos. Então vamos realmente nos reunir para, em comunhão, adorarmos a Deus. Na semana passada, nós meditamos em Gálatas 3:3, que diz, sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. E eu quero continuar, não é? Porque nós paramos no meio. Quero só fazer um breve resumo e seguirmos da onde paramos. Eu lembro que nós começamos falando que a falência é uma coisa terrível, não é? Que é uma palavra que denota fracasso,
incapacidade, insolvência, você contraiu dívidas que você não pode mais pagar, não é capaz, mas você sabe que realmente as contraiu e que no âmbito financeiro isso é horrível e que ninguém diz com alegria: eu fali, não é? Tem credores que tinham que receber dinheiro meu, mas eu não tenho como pagar, e a gente nunca vai ver uma criança se gabando de um pai falido, mas que a falência no âmbito moral ainda é pior, não é, do que no âmbito financeiro. E todos nós, se adoramos hoje, se cantamos hoje, nós não há porta de entrada a não ser a declaração total da falência humana. Não é? Então, se alguém acha que em alguma parte da sua vida não há essa falência, ele está incapacitado para o verdadeiro crer. Não é? É por isso que, por exemplo, a doutrina da depravação total não é, como algumas pessoas dizem, algo importante, ela é central. Porque se você achar que alguma parte, quando a Bíblia diz que o homem é totalmente depravado, é que não há nenhuma faculdade do ser humano que não foi capturada pelo pecado. Nenhuma faculdade no ser humano que possa ser a pedra que ele possa botar o pé para se reerguer. Tudo desmoronou. Dizer que não há depravação total é dizer que há partes em nosso ser que não dependem de Cristo, do sangue de Cristo. Que há partes do nosso ser que vão poder comparecer diante de Deus sem Cristo e Deus dizer: bom, maravilhoso, aceitável. Então, negar a depravação total é negar o Evangelho, porque é negar que há algo em nós que não está dependendo somente e tão somente do que Cristo fez, do seu sacrifício. Então, a gente viu que há dois tipos de falência. A maioria das pessoas, Paulo está falando com uma igreja que começou bem, começou pela graça, começou com essas verdades, mas eles não continuaram assim. Eles tiveram uma visão da graça, o que é comum. Hoje muitas pessoas começam errado, não começam vendo a falência final e a depravação e o merecimento apenas da ira de Deus, ou dizem isso, mas não operam assim. A falência descrita por Paulo é como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e todos se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, ninguém é justo, não há nenhuma parte. Você não pode pensar que a minha alma ela está livre da depravação do pecado, ou a minha mente, ou alguma afeição em mim, ou a minha vontade, tudo está escravizado. Então a depravação total não diz que todos os homens são tão maus quanto eles podiam ser. O homem pode ser muito pior do que ele é, e os demônios também. É óbvio que Deus restringe a maldade do coração humano e dos demônios para que a história continue, não é? Mas não há, se não fosse a restrição de Deus, nenhum limite para aquilo que o pecado pode fazer. Então nenhum bem habita em nós, mesmo aquelas coisas que nós achamos que podiam ser de alguma maneira oferecidas a Deus, que a gente pode chamar de atos de justiça. Isaías diz que são trapos imundos, são repugnantes para Deus, e que não há nenhuma salvação fora do dom de Deus. E nós renunciamos então qualquer confiança em nossa justiça. E nós vemos que mesmo no meio reformado, a doutrina da justificação é colocada, mas muitas pessoas, logo que avançam, ela volta a operar, como o apóstolo Paulo disse. A igreja dos Gálatas começaram pela graça, mas eles não ficaram lá. Então nós vimos dois tipos de falência que nós podemos declarar,
que é a concordata, eu não posso pagar, eu preciso de um tempo, eu preciso desse tempo e renegociar determinadas dívidas. E se eu ficar sem ser cobrado durante um ano e fazendo algumas renegociações, eu sou capaz de pagar a dívida e seguir em frente com a minha empresa. Então é uma coisa temporária, eu sinto que em mim ainda há capacidades e habilidades, apesar de que no instante, nesse momento, eu preciso dessa ajuda. Não é? Eu preciso de alguma misericórdia, eu preciso de um tempo, e há uma falência que é final. Não é? Todos sabem que eu não posso mais pagar, eu não admito que não vou poder pagar, então os meus bens são vendidos, todos vão receber muito menos do que receberam, mas a gente viu como na concordata parece que é melhor do que a falência final, mas ela carrega um problema. Eu vou continuar dormindo todos os dias pensando na dívida. Eu só consegui um prazo. Eu vou ter que me esforçar agora que eu ganhei esse pouco de misericórdia para resolver isso. E aquele que faliu completamente, ele pelo menos perdeu tudo. Ele não tem mais nada, mas ele não tem que se preocupar mais com aquelas dívidas. Mas em compensação, as pessoas que ele deviam vão odiá-lo para sempre, porque elas não vão receber o que tinham para receber. Mesmo depois que as coisas são leiloadas e vendidas, todo mundo recebe muito menos, e há pessoas que nunca recebem, porque sempre há uma fila de prioridades, né? Então há pessoas que nunca recebem. Aquelas pessoas às quais ele era devedor têm ressentimento contra ele para sempre. Mas na graça de Deus, além da declaração da falência final, o Deus ao qual eu devia está satisfeito. E há um operar nas pessoas que fica graça que me justifica, aí depois volto para a lei, para o processo de santificação, e eu acho que a minha glorificação, óbvio que eu não posso fazer nada para me tornar num corpo glorioso, eu vou depender de novo da graça de Deus. Nós não confiamos em Cristo somente para a nossa salvação, porque a salvação inclui todas essas coisas, e nós podemos reconhecer que o nosso melhor esforço não ia nos levar ao céu, mas que algum esforço nosso está envolvido nisso, e a gente começa a ver as mudanças positivas em nossas vidas, as transformações, algumas afeições, e nós começamos a achar que Deus nos ouve por causa disso. Em vez de nós orarmos ou usarmos os meios de graça por uma outra razão que nós vamos ver outro dia, nós começamos a achar que, à medida que a gente faz isso, nós começamos a sair da nossa concordata. Há até momentos que as pessoas começam a achar que Deus lhe deve alguma coisa, não é? De tal maneira que, se Deus não faz determinada coisa, eu começo a pensar: por que se eu estou vivendo assim? Eu acho que de alguma forma eu comecei a quitar a minha dívida, e eu começo a ter uma expectativa de que a bênção de Deus depende da minha vida cristã, e não a minha vida cristã depende de Deus. De tal maneira que aquilo que as pessoas chamam de santificação é um completo sair da graça de Deus. E eu começo a achar que Deus vai ouvir minha oração, e eu perco a confiança se Ele vai ouvir, se eu olhar para a minha semana e ver que ela não foi de uma maneira que mereça que Deus me responda, ou se eu vivi uma semana melhor usando os meios de graça, eu acho que Deus está inclinado a me ouvir, ou precisa me ouvir, quando na verdade todas as orações que Deus ouve na minha vida é só por causa do que aconteceu há 12.000 anos atrás. E nós vimos que a pessoa que fale, sempre que a gente usa todas essas metáforas, elas são sempre aquém do que Deus faz, que mesmo uma pessoa que faliu completamente e não precisa mais preocupar-se com a dívida, ele tem esse problema de que os credores dele nunca vão olhar ele com simpatia, e Deus olha para aqueles que Ele deu ao seu filho com deleite, porque a dívida foi paga. Mas que nem a falência total expressa exatamente o que nós experimentamos, porque quem faliu pode falir de novo. Faliu
perdeu tudo, ele pode recomeçar a vida e de novo juntar dívidas e de repente ele falir novamente, não é? E pode se repetir. Então é completamente diferente, porque uma vez que eu fali completamente e Deus fez o que fez em mim, em Cristo, é totalmente impossível falir de novo, porque não zerou tudo e começou a contar tudo outra vez. Todos os meus pecados passados, presentes e futuros foram liquidados. Então é impossível eu estar de novo sob a dívida. Mas também é impossível eu pensar que em algum momento, algum meio de graça que opera a santificação em mim, coloca Deus em dívida. Ou eu posso comparar o que Deus está fazendo na minha vida com a vida das outras pessoas, para entender a minha aceitação com Deus. Nós olhamos o caso de Mefibosete e vimos que tudo que ele tinha vinha por causa de Jonatas. Quando ele falhou terrivelmente, ele continuou na mesa do rei, e que ele continuou ali tendo tudo, mas continuou aleijado. E nós mesmos, nós continuamos na mais profunda incapacidade, não é? A graça de Deus faz todas as coisas, ou ela não está fazendo nada. E há talvez o maior perigo de nós realmente pensarmos que podemos começar na graça e sequer percebermos que já não estamos mais operando sobre ela quando estamos falando da nossa vida cristã, não é? É muito raro ouvir hoje em dia a pregação sobre santificação que não seja puro legalismo, porque não é mais a graça que está operando, não é? Todas as coisas. E nós gastamos então um bom tempo olhando para essa realidade em que, como Gálatas 3:3, deve continuamente, a gente deve acordar de manhã e lembrar disso. Enfim, eu quero continuar a partir daqui. Em certa ocasião, eu ouvi a graça ser definida por pessoas que falavam pregar a graça de Deus, como Deus tendo cobrido a diferença entre o requerimento da lei justa de Deus e aquilo que nos falta para cumprir o que Deus requer de nós. Então, a ideia é o seguinte: ninguém é bom o suficiente. Qualquer evangelho misturado com qualquer ideia de humanismo, de que o homem faz alguma coisa em alguma parte da salvação que não é a graça, está aqui. Que ninguém é bom o suficiente. Não é difícil as pessoas admitirem isso, para merecer a salvação por si mesmas, dizia essa definição lá. Então, Deus vem com a sua graça, e Ele preenche o que falta. Por que nós vamos estar no céu? Porque em nós não havia o suficiente, mas Cristo veio e preencheu o que faltava. E alguns recebem mais graça que outros, mas todos recebem aquilo de que precisam para obter a salvação. Ou seja, o que falta. É óbvio que para uns, na ideia daquela pessoa pregando, para alguns falta mais, para outros falta menos, mas falta para todo mundo. Ninguém se perde, porque pode tomar a quantidade de graça que precisa. Sempre haverá graça para suprir a deficiência de cada um, que é diferente. E essa definição parece fazer de Deus muito generoso, não é? Porque Ele supre o que falta a mim, o que falta a você, o que falta aquele, ainda que o que falte em cada um seja diferente. Porém, o problema está que isso não é verdade. O problema está que quase sempre quando a graça a palavra graça é usada, na maioria das vezes ela está em completa desconexão com o Evangelho. Isso representa uma grave incompreensão do que seja a graça de Deus e uma visão adequada de nós mesmos como pecadores diante do Deus infinito. Nós precisamos ter certeza de que a nossa visão da graça seja bíblica, porque senão nós vamos estar perdidos.
Você vê que quando Paulo está falando com os Gálatas, eles não dizem, olha, vocês começaram pela graça, mas agora vocês saíram da graça, mas está tudo bem, porque vocês ainda são pessoas que estão dentro do... Não, ele diz, da graça caístes. Não existe outro evangelho. Isso que vocês estão falando e pregando aí, não é evangelho de jeito nenhum. Se vocês, em algum momento, acharem que alguma coisa da lei pode ser introduzida, vocês perderam o evangelho. E não adianta vocês falarem quem trouxe essa palavra ou essas ideias, porque mesmo um anjo do céu, se falasse isso, devia ser maldito. Não é? Portanto, nunca tem essa coisa de que, mas o doutor tal, o pastor tal, ou o reverendo tal disse. Isso é totalmente irrelevante para essas coisas. Nós precisamos ter certeza de que nossa visão da graça seja bíblica, porque a graça está no cerne do evangelho. Essa ideia de que alguém não entendeu a graça, mas conseguiu compreender o evangelho, é dizer uma tolice completa. Se a pessoa não entendeu a graça, ela não entendeu o evangelho. E se ela não entendeu o evangelho, ela creu em vão. Porque crer no que você acha ser certo não traz nenhuma salvação, já que todo homem crê naquilo que ele acha que é certo. Então, as doutrinas da graça, elas não são periféricas, porque elas são o evangelho. Nada mais assustador do que a gente vê no mundo reformado de hoje em dia, um monte de gente falar sobre as doutrinas da graça só para depois dizer que elas não são essenciais. Ora bolas, o que é essencial então? Se a graça não é essencial, e se a compreensão do que Cristo fez e do que Deus fez de uma eternidade a outra não é essencial, o que é essencial? Então certamente não é necessário que alguém entenda toda a teologia finalmente, já que todos nós estamos crescendo nisso, mas todos têm que ter a cada passo um conhecimento correto da verdade de Deus. É fato de que alguém que está no ensino médio talvez não tenha o conhecimento da física de alguém que está lá na frente, mas o conhecimento do ensino médio tem que estar correto. Não pode ser um conhecimento falso da matemática, da física, porque ele está em outro nível. Ele pode não ser tão profundo, mas tem que estar de acordo. Quando ele chegar lá na frente, ele vai ver que o que ele cria o que ele aprendeu sobre a matemática lá no início estava certo. No primário, não é? Enfim, em cada passo, a matemática que ele estava aprendendo estava certa. Ela vai encaixar com o que vem na frente. E não uma coisa assim, pé nem cabeça, que está totalmente errada, mas porque ele está naquele nível, ele pode crer, ou ele pode saber a matemática errada. Não é assim que funciona. Não, quando a gente está falando da verdade de Deus. Então, ainda que cada sermão aqui seja sobre viver pela graça, nós temos que nos certificar primeiro se nós entendemos o que é a graça. Hoje em dia as pessoas dizem, a igreja tal e a igreja tal, o pastor tal, eles pregam a graça. Nós temos que definitivamente entender o que é a graça, porque todo mundo fala sobre a graça. Na Idade Média, quando Lutero começou a trazer as verdades sumidas da igreja, a igreja continuava falando sobre a graça. A igreja nunca ficou sem usar esses vocabulário, né? O vocabulário sempre foi o mesmo. Então, em primeiro lugar, tudo o que eu disser sobre a graça em cada sermão pressupõe que você tenha sentido da graça salvadora de Deus. Senão eu vou falar sobre a graça anos e você nunca vai saber a verdade de Deus. Ou seja, que tudo é atribuído totalmente a Cristo e só ao que Ele fez do início ao fim. Seria injustiça mortal se eu permitisse que você acreditasse que toda a maravilhosa provisão da graça de Deus que nós veremos é nossa, sem que em alguma medida ela não estivesse contida no que Cristo fez, e no que Cristo fez sozinho, na minha justificação, na minha santificação e na minha glorificação. Segundo, embora cada sermão seja sobre viver pela graça, a graça é sempre a mesma. Quer Deus a exercite em nos salvar, quer Deus a exercite em nos fazer ficar firmes, quer Deus nos leve à vida de oração, quer Deus nos leve a crescer na
graça e no conhecimento não é outra graça, não é outra coisa. A graça que me salva é a graça que faz as outras coisas. Não é? Qualquer que seja o modo como a Bíblia define a graça, a mesma definição se aplica a toda a área da vida. A graça que me justifica não pode ter uma outra definição quando ela me santifica. E não pode ter outra definição quando ela me glorifica. É a mesma graça exatamente que faz todas essas coisas. Então, Deus diz para nós: a todos vós o que tem de sede, essa necessidade que o próprio Deus desperta em nós pela sua graça, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço. O evangelho é oferecido aos que não têm dinheiro. Não há moeda corrente para negociar com Deus. Não no início, mas em todo o tempo. O evangelho é oferecido aos que não têm o dinheiro de obras da justiça. Ele nos convida a ir e comprar, entre aspas, sem dinheiro, sem preço. Mas observe que o convite é para os que não têm nada, não os que não têm dinheiro suficiente. Eu sei que você precisa de algo muito caro e você não tem um dinheiro suficiente. Não, isso é para os que não têm dinheiro, tem nada. Você chega com nada, zero. A graça não é uma questão de Deus complementar a diferença, não é? Mas de lhe oferecer todo o custo da salvação por meio de Cristo, todo o custo da minha justificação, da minha santificação e da minha glorificação, todo o custo. O apóstolo Paulo tratou desse assunto em Romanos 3:22, quando ele disse: não há distinção entre o judeu e o gentio, o religioso e o religioso, entre a pessoa mais decente e moral e a mais degenerada da sociedade. Nós achamos que há distinção, porque achamos que aquele lá está com menos dinheiro, esse aqui é uma pessoa moral, ele tem mais dinheiro, a graça vai ter que operar na vida desse e daquele, mas vamos combinar, aquele lá está muito mais endividado, não é? Não, Paulo está dizendo, não há distinção nenhuma, não há diferença entre nós, porque todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Paulo diz, todos nós estamos no mesmo buraco, portanto não há distinção. Não tente encontrar uma distinção entre homens em que alguém precise de mais graça do que o outro homem, porque a graça não é complementar aquilo que nós tínhamos. Uns tinham muito menos, outros tinham um pouquinho mais. A graça, ela não tem distinção, porque você chega sem nada, todo mundo. Dizer que a graça de Deus completa a diferença entre o que Deus requer e o que a gente faz. Deus requer uma oração perfeita, e a minha oração não é perfeita, mas é melhor do que a oração daquele outro lá. Então os méritos de Cristo complementam a oração daquele, mas a minha oração está no outro nível, ela complementa menos. Não há distinção, nem na minha justificação, nem na minha vida de oração. Eu não mereço de maneira nenhuma ser ouvido por Deus, sendo a pessoa mais religiosa do mundo ou a mais degenerada. Então, dizer que a graça de Deus completa a diferença entre o que Deus requer e o que nós fazemos é como comparar as tentativas de duas pessoas a pularem, imagine, o Grand Canyon. Duas pessoas vão tentar dar um salto no Grand Canyon, então nas cataratas do Iguaçu, não é? Mas a largura média, por exemplo, do Grand Canyon é 14 quilômetros. De um lado a lado, de um lado ao outro do Canyon, a distância média, não é? 14 quilômetros. Então suponhamos que alguém conseguisse saltar 10 metros. Quase ninguém consegue, né? Mas vamos que seja um grande saltador, enquanto o outro só consegue pular 12 metros. Agora, que diferença isso faria? Se a distância é 14 quilômetros, o que vai acontecer com quem pular só 12 metros? E o que vai acontecer com quem pular 10 metros? E se um super cara pulasse 20 metros? Que diferença faria? Eles vão cair no cânion. E eles vão ter exatamente o mesmo destino.
É certo que um consegue pular mais do que o outro, não é? 2 vezes mais, 3 vezes mais, mas não há distinção. Todos morrem no cânion e morrem igual, e morrem da mesma forma. Então, ambos os saltos são completamente inúteis. Aquela cara que nunca orava e o que orava o tempo todo, é inútil. O que orava o tempo todo, você acha que ele pulava 10 metros? Inútil. O que não orava nada, pulava o quê? 10 centímetros? Inútil. Todos os saltos são inúteis. Todos os saltos acabam no mesmo lugar. Quando Deus colocou uma ponte sobre o Grand Canyon, Ele não colocou uma ponte no Grand Canyon dos nossos pecados. Ele não foi com essa ponte até 1 quilômetro e disse, agora tem o resto lá, vocês vão ter que dar um jeito. Ele fez a ponte que atravessava todo o caminho, os 14 quilômetros. Ou você está nessa ponte que chega até o outro lado, ou qualquer salto teu é totalmente fútil, não há distinção. Mas isso não é verdade na justificação. É verdade na justificação, na santificação e na glorificação. Mesmo a comparação de saltar o Grand Canyon não consegue representar a condição desesperada do coração do homem. Por quê? Para usar essa ilustração, nós teríamos de presumir que está todo mundo fazendo o máximo esforço para pular o Grand Canyon do pecado, mas nenhum homem está. Não é? Além de pular ser totalmente fútil e inútil, nenhum ser humano quer, não é? De verdade. Ou seja, a grande parte das pessoas não está tentando pular esse Grand Canyon. E mesmo quando você acha alguém que pareça estar preocupado com isso, é algo falso, porque é algo sempre confiando no na sua capacidade de salto, como podíamos colocar o apóstolo Paulo, né, antes de ser apóstolo, um fariseu. Então, não há nada que distingua realmente um homem do outro. Nós podemos pensar, a pessoa que eu conheço que tinha a consciência mais sensível que eu conheci é Martim Lutero. E ele parece ser quase uma notável exceção entre os homens. E mesmo assim, tudo que ele estava fazendo não era, na realidade, o desejo de transpor esse cânion. Ele logo descobriu isso. Mas na verdade é que eu disse que ele é raro porque a maioria das pessoas acha que está fazendo o suficiente para de alguma maneira ser salvo, ou que de alguma maneira os seres humanos merecem. Mesmo as pessoas que mais falam sobre a graça, quando morre alguém que não tinha nenhuma relação com Cristo, essa pessoa tenta dar um jeito, porque ela no fundo acha que há algo no ser humano que merecia isso. Então quase ninguém faz nenhum esforço sincero para aumentar o comprimento do seu salto. O que o legalismo faz, todo ele, lá entre os Gálatas, é tentar diminuir o cânion. As pessoas tentam diminuir o abismo para o tamanho que elas acham que podem pular. O Grand Canyon tem 14 quilômetros, eu não posso pular isso. Nunca pense que um legalista está sendo uma pessoa austera. Ele não está fazendo isso. Ele não está fazendo da verdade algo duro. Ele está fazendo o oposto. O que o legalista faz é dizer que o cânion não tem 14 quilômetros. E ele diminui o cânion no tamanho que ele acha que pode pular. Ele acha que ora mais que as outras pessoas, que ele faz mais coisas, então ele diminui o cânion até esse tamanho disso. Está vendo? O que eu faço é o suficiente. Ele nunca está olhando para a lei de Deus pelo que ela é, aquele cânion impossível. Ele está diminuindo a verdade. Um legalista não é alguém que realmente ama a lei de Deus, é alguém que na verdade despreza a lei de Deus. Nós, na nossa mente, estreitamos a largura do cânion para que
a gente possa se sentir confortável com aquilo que a gente está fazendo, com a nossa vida de oração, enfim. A pessoa cujo estilo de vida moral talvez fosse equivalente a 10 metros de salto no cânion, ele coloca o cânion a 9,5 metros, porque ele pula 10. Então ele bota o cânion a 9,5 metros e ele pensa, vou conseguir. Eu consigo. O que eu fiz hoje foi aceito. Me deu dinheiro onde era sem dinheiro e sem preço. Todos esperam que Deus aceite o que estão fazendo com moeda corrente. Por que as pessoas na sua oração, elas têm confiança se elas acharam que passaram uma semana mais de obediência? Porque elas aceitam que adquiriram alguma moeda para negociar com Deus. Todos esperam que Deus use, que Deus aceite a moeda corrente suficiente para, se não tudo, parte daquilo que a salvação é. Então, como os primeiros ouvintes da parábola famosa de Jesus sobre o fariseu e o publicano, o que Jesus está querendo dizer é que as pessoas, de maneira geral, confiam na justiça própria. Mas isso é tão horrível que a gente tende a ouvir a parábola e achar automaticamente que a gente é aquele que estava batendo no peito e dizendo, tem misericórdia de mim, eu não posso pular o cânion. Não há nada de mim. Mas nós, na verdade, operamos como aquele que diz, Senhor, eu estou fazendo isso. Por que está acontecendo isso na minha vida? Senhor, eu tenho tido compromisso de oração. Eu tenho um compromisso com a minha vida, com o meu tempo, com o meu dinheiro. Por que não está fazendo? Nós transformamos aquilo em moeda corrente no reino de Deus. Nós nos sentimos bem ao sentir que temos mais moeda que o outro do lado. Mas aquele dinheiro não vale. Não é? É como dinheiro de brincadeira. Talvez no momento mais sério de reflexão, ele concorde que precisa da graça de Deus, é óbvio, mas se consideram basicamente saltadores melhores que outras pessoas. Então o grande problema atual é que a maioria de nós não acredita realmente que nós somos tão maus assim. Nós repetimos, mesmo quando repetimos que estamos debaixo da ira de Deus e que o mundo inteiro está debaixo da ira de Deus, às vezes ficamos espantados, por que Deus está deixando isso acontecer no mundo, na sociedade? Ora, tudo que está acontecendo na sociedade é muito menos do que a sociedade merece. Nós devemos estar espantados. Por que Deus não lança o seu juízo final? Mas quando pensamos assim, pensaríamos com um tremor no coração, porque pensaríamos que, no que diz respeito a nós mesmos, em nada o juízo de Deus faria algo diferente do que não fará com todas as outras pessoas. Então, em 81 foi publicado um livro que se tornou um campeão de vendas, escrito por um rabino, não é? Que o nome do livro era Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas. E como revela o título do livro, se baseia no pressuposto de que a maioria das pessoas são pessoas decentes e boas. E gente boa, de acordo com a definição do autor, né, Harold Kushner, ele define gente comum, vizinhos amigáveis e gentis, nem extraordinariamente bons, nem extraordinariamente maus, simplesmente pessoas comuns. E o apóstolo Paulo disse que todos nós somos o oposto da definição. A perplexidade toda do livro, porque acontecem coisas ruins com pessoas boas, é totalmente varrida pela definição, como está escrito, não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essas palavras foram escritas para dar suporte à resposta de Paulo à pergunta, nós judeus somos melhores do que os gentios? Porque toda a questão era essa. Os judeus, eles ficaram séculos sacrificando os animais, indo ao templo, fazendo todos aqueles rituais, vivendo uma vida totalmente diferente do mundo gentio. Então a pergunta era a seguinte, nós judeus temos alguma vantagem? Há alguma diferença? Nós estamos na frente de alguma forma? Para responder isso, Paulo diz, de modo nenhum, já dissemos que tanto os judeus, o povo religioso que tinha a Bíblia, e os gentios estão todos sob o pecado, não há diferença.
Mas é óbvio que se você olhasse como o Império Romano vivia, o Império Babilônico viveu e como Israel viveu, havia uma diferença aparente, não é? Então a diferença entre a avaliação de Harold Kushner, de que a maioria das pessoas são basicamente boas, e a de Paulo, surge de uma orientação totalmente diferente. Para o rabino, não é, você é bom se você for um gentil, um vizinho gentil, amigável, que faz bem à sociedade, que faz as coisas boas. Hoje os cristãos discutem na internet se alguém assim foi salvo ou não sem estar em Cristo. Esse é o nível que nós chegamos. Não é? Para Paulo, a Bíblia, todas as pessoas são igualmente mais porque estamos alienados de Deus e somos rebeldes contra eles, não importa o que estamos fazendo ou não fazemos. Então, uma das mais sérias acusações contra a humanidade está em Isaías 53:6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Quando ele vai definir o que isso quer dizer, ele vai dizer que a iniquidade disso vai cair sobre Cristo se você está em Cristo. Mas ele diz, a razão é porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Quando ele vai definir o que é isso, ele diz, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele define iniquidade, andar pelo seu caminho. É uma definição, essa é a essência, a cerne do pecado. Eu segui o meu próprio caminho. Você vê que isso está englobando tudo, não é? Seu caminho pode ser dar dinheiro para os pobres. O seu caminho pode ser roubar os pobres. Você está seguindo o seu caminho, tentando ser o seu salvador, tentando ter algum dinheiro para negociar, num dinheiro que não tem validade. A iniquidade é o fato de eu seguir o meu caminho, não importa como era o caminho que os judeus estavam trilhando, era muito diferente do caminho daqueles que os romanos, o mundo greco-romano estava seguindo, mas cada um estava seguindo o seu caminho. Seus caminhos podem ser então, como eu disse, dar dinheiro para os pobres, para obras caridosas, enquanto o caminho de outra pessoa pode ser roubar um banco. Cada um está buscando como eu vou ter a minha identidade, a minha autoestima, o meu senso de valor. Uns podem achar que vão tirar disso da sua caridade, outros de roubar um banco e ter os bens que ele vai comprar com isso. Nenhuma das ações é feita com referência a Deus, centrado em Deus, pela graça de Deus. Os dois estão seguindo o seu próprio caminho, quando estão dando dinheiro e quando estão roubando dinheiro. E no mundo governado por um Criador soberano, isso é rebeldia, é pecado, é iniquidade. A iniquidade é que cada um seguiu o seu caminho, não importa qual é o caminho. Pode ser o seu caminho, ser um fariseu igual Paulo, que obedecia em tudo, orava o tempo todo, lia a Bíblia o tempo todo e fazia o tempo todo, mas esse era o caminho de Paulo. Paulo diz, eles, era o que ele fazia antes, tentando estabelecer a sua justiça, perderam. Não aceitaram a única justiça que vem de Deus. Considerem um determinado território num país que se rebela contra o governo central da nação. Os cidadãos desse território, eles podem ser gente decente, basicamente justa aos teus olhos, e que se importam uns com os outros. Porém, toda a bondade entre eles é irrelevante para o governo central para o qual eles são rebeldes. Há apenas uma questão que é o estado de rebeldia. Você vê que quando tem seriados tipo La Casa de Papel, os caras estão pegando dinheiro, mas eles vão dando uma cor de que aquilo tem bons motivos, propósitos, ou que o governo merece que se haja daquela forma, tenta se captar a empatia do público. Você vê, não importa se entre ladrões haja companheirismo, amizade, até heroísmo. Eu entrei na frente da bala para o meu companheiro não acertar a bala, isso parece uma coisa muito boa. Mas você vê,
todos eles estão debaixo, independente de você achar que eles estão fazendo algumas coisas boas entre eles, estão debaixo da mesma rebeldia contra o governo central. Então, essa ilustração pode perder a sua força se nós pensarmos em termos das realidades atuais. Alguns governos centrais são obviamente horríveis e injustos, que talvez nós venhamos aplaudir um território rebelde contra aquele governo déspota. Talvez até a gente encoraje sua rebelião, um curso de ação justo contra a injustiça. Porém, o problema é que o governo de Deus é perfeito, e Deus é santo e bom, e ninguém que luta contra Deus pode levantar algum defeito nele. Como você, se estivesse lutando contra um governo déspota, você pudesse ver, olha, está certo, ele está usando de meios estranhos, não é? Mas olha o governo contra quem ele está lutando, olha o que o governo está fazendo. Mas ninguém vai poder dizer isso de Deus, não é? O governo de Deus é perfeito, sua lei moral é santa, justa e boa. Portanto, qualquer coisa que se levanta contra ela, não é porque há nela uma injustiça, ou não há algo bom nela. Então ninguém tem uma razão válida para não fazer tudo para a glória de Deus, porque você teria que encontrar um defeito na glória de Deus para justificar o seu ato que não está de acordo com ela, com o governo dele, com o reino dele. E você não pode encontrar. E esse é o drama. Paulo diz: a lei é justa, perfeita e boa. Você nunca vai poder alegar que em algum momento você não honrou a lei de Deus porque havia nela algo ruim, algo injusto. Nós nos rebelamos por uma só razão: nós nascemos rebeldes, nós odiamos Deus, nós nascemos com uma perversa inclinação para seguir o nosso próprio caminho, quer ele seja, como eu falei, fazer a caridade ou roubar um banco. Nós estabelecemos o nosso governo interior e nós não submetemos esse governo a Deus. Pode ser que o meu governo interior, aos olhos das pessoas, seja algo muito bom, como a justiça irrepreensível do apóstolo Paulo. Todo mundo devia dizer: esse é um cidadão exemplar, mas aquele era o caminho de Paulo. E todos se desviaram pelo seu próprio caminho. Não é? Estabelecer nosso governo interior e não submeter. Essa é a essência do pecado, é o homo incurvatus em si. Não importa se eu me desvio pelo caminho de distribuir aos necessitados ou de roubar o banco. Então, pelo contrário, todos nós nascemos em pecado, com uma natureza corrupta, uma inclinação natural de seguir o próprio caminho. Essa é a inclinação que nós temos, de seguir o nosso caminho. Davi escreveu: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51:5. Temos aqui essa surpreendente declaração de que Davi tinha pecado dentro do ventre materno. Durante o período de gestação, ainda que ele não desempenhara nenhum ato mau, não é? É óbvio, no ventre materno. Uma escritora cristã, num artigo, numa revista, perguntou: como eu poderia continuar a crer num Deus que atacou crianças inocentes, ou que não protegeu crianças inocentes? Então, deixando de lado todo o problema a respeito do relacionamento de Deus justo com o sofrimento em nossas vidas, eu tenho feito uma série de vídeos que até agora está meio... já faz algum tempo que eu não posto próxima sobre Teodiceia. Eu destaquei essa pergunta dessa escritora não para simplesmente esboçar o erro colossal do pensamento, mas para ilustrar porque ela expressou o ponto de vista da maioria das pessoas. A maioria mesmo dos cristãos sentem que Deus devia estar fazendo mais. Sentem que se eles estivessem no lugar de Deus, estariam fazendo diferente. Você, óbvio, não pode ver em Deus um curso justo e bom se você faria diferente, não é?
E tantos crentes quanto descrentes pensam muito sobre esse mundo com os mesmos pesos dessa escritora, não é? Porque esse é o ar que nós respiramos. A essência do humanismo nós andamos pelo nosso próprio caminho. Por isso, nós sempre encontramos uma maneira de começar, mesmo aqueles que começam pela graça, encontrar um caminho de novo para a lei. E nós, quando olhamos as pessoas fazendo coisas que nós não fazemos, nós tendemos a atribuir isso a nós de alguma forma. Mas a verdade é que não existe um coração no mundo que seja mais vendido ao pecado do que outro. Se eu não fiz todas as coisas que outra pessoa fez, certamente foi porque a graça restringidora de Deus me impediu. Não há nenhuma razão para eu pensar que, colocado sobre as mesmas circunstâncias e sem a obra da graça restringidora, eu não faria qualquer coisa que qualquer outro ser humano faça. Essa não é a visão das Escrituras. De acordo com o Salmo 51:5, não existem crianças inocentes, nem homens inocentes. É óbvio que no nível horizontal, existem regras, existem leis, que alguns estão obedecendo, outros não. Todos nós nascemos em pecado, mesmo desde a nossa concepção. Pela rebeldia de Adão, todos nascemos com uma natureza pervertida e pecaminosa. E a essência dela é simplesmente que eu sigo o meu caminho. Pode ser que seja um caminho que o mundo possa aplaudir, como eu ajudar a determinada obra de caridade, ou que o mundo não aplauda, que é eu roubar o banco. Se for o caminho da pessoa decente ou o caminho da pessoa indecente, isso não faz diferença. Todos nascemos no mesmo estado de rebeldia contra Deus, e esse estado de rebeldia é o que impulsiona tanto a minha suposta decência como a minha suposta indecência. Não a glória de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram, e todo mundo concorda com isso. Não é? Porque todo mundo concorda que nós não somos perfeitos. Não é? O problema está na nossa visão superficial do que o pecado é. O homem na rua balança os ombros e diz: claro, ninguém é perfeito, não é mesmo? Todos nós precisamos um pouco da graça de Deus, ou precisamos da graça de Deus. Até mesmo os cristãos falam sobre falhas e derrotas. Chega de falar em falhas e derrotas. A Bíblia fala sobre transgressões e iniquidade. Ele fez cair sobre ele as nossas iniquidades, não as nossas falhas. Nós gostamos de usar ainda outras palavras mais atenuantes, não é? Do que isso. Agora nós aumentamos. O que a Bíblia diz é que cada ovelha se desviava pelo seu caminho, dar dinheiro ou roubar dinheiro, mas cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Ele fala do rei Davi como tendo desprezado a palavra de Deus. Você poderia dizer: não, Davi não desprezou a palavra de Deus, ele olhou a Betsabá e ficou apaixonado, ele não estava desprezando a palavra de Deus, não é? Ela acusa outro homem de ser rebelde contra a palavra de Deus, quando ele fez só comer e beber no lugar que Deus proibira. Deus disse ao profeta assim: vai lá e diz ao rei, diz àquelas pessoas isso, mas você não vai comer lá, e você nem vai voltar pelo mesmo caminho. Você vai por um caminho e você vai voltar por outro caminho, e você não vai parar lá para comer, para fazer nada. E o profeta foi lá e disse o que Deus disse. Mas quando ele estava voltando, alguém foi atrás dele e disse: olha, não, mas para aqui para descansar um pouco, a viagem foi longa, você pode comer, ficar um pouco. 1 Reis 13:21 diz: e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, antes voltasse e comeste o pão e bebeste a água no lugar que o Senhor dissera para você não comer, nem comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Você vê, você pode achar que o fato desse profeta ter ido e feito o que Deus
disse, e simplesmente ter desobedecido no fato de que ele parou para comer, onde Deus disse que ele não devia parar para comer, é uma coisa pequena, não é nada. É isso que é seguir o seu caminho, não importa. Para nenhum de nós parar e comer naquele lugar seria algo terrível, mas era algo contrário ao que Deus disse, não era o caminho de Deus, foi o caminho dele. É evidente por essas descrições do pecado que o cerne não é o que é feito. Eu posso dar o dinheiro, não é? Ou posso parar para comer. O problema é o que me impulsionou, é uma rebeldia, é uma ideia de seguir o meu caminho. Isso é o pecado. Em última análise, o pecado é a rebeldia contra o Criador soberano, o Rei e o Juiz do universo. Não é machucar o homem, nem a sociedade. Quem esse homem machucou parando para comer? Ficando ele... Você pode dizer, Davi tudo bem, nós vimos que houve um mal, aconteceu coisas, consequências, mas esse cara ter parado e comido, não aconteceu nada de mal, aconteceu a mesma coisa. Ele resiste à prerrogativa do rei soberano de exigir obediência, e da obediência prestada pelas razões, ou pela única razão pela qual ela deve ser. Ele diz ao Deus absolutamente santo e justo, que suas leis moram. Quando você acha que o que Deus disse pode ser feito de uma maneira diferente, você está dizendo para Deus, essa tua lei é só um capricho, tu é caprichoso, é óbvio que isso não é necessário, é óbvio que você só é mimado, e você quer que a gente faça o que você quer, é o que você está dizendo, que a lei de Deus não é um reflexo da natureza santa de Deus, perfeita de Deus, mas que é um capricho de Deus, que então, por ser capricho, não é digno de obediência o tempo todo. Vai depender. O pecado não é só uma série de atos, é uma atitude que ignora Deus e que ofende, por exemplo, dizendo que há coisas que Deus diz que são meros caprichos, mas é mais que uma atitude rebelde. O pecado é um estado do coração, não é uma atitude. A atitude só reflete o estado, é uma condição do nosso ser interior, é um estado de corrupção, vileza e até mesmo de sujeira aos olhos de Deus. Essa visão do pecado como corrupção e vileza e sujeira é simbolicamente retratada em Zacarias 3, de 1 a 14. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito que passe. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Agora observe isso que está sendo assim. Não se trata do retrato do filho pródigo. Essa não é a parábola do filho pródigo. É Josué. Ele é sumo sacerdote. Ele é o cara mais comprometido com todas as coisas. No culto a Deus, ele tinha o mais alto cargo. Ele é o que tinha que entrar no Santo dos Santos, levando o sangue da expiação. É Josué, não é o filho pródigo que abandonou e foi comer lá com os porcos e viver uma vida dissoluta. É a pessoa que é o ícone da suposta santidade do homem. No entanto, ele está vestido com roupas imundas, mas não é porque ele tinha uma vida torta, como nós podemos pensar do filho pródigo. Essa é só uma representação do homem mais do ápice da pessoa que faz tudo aquilo que a religiosidade, ou que o homem pode fazer como sua própria justiça, não é? E a sujeira na roupa de Josué fala de que ele estava poluído do mesmo jeito que o sumo sacerdote, que o homem que vivia diariamente fazendo os sacrifícios, que aquele que se representava o povo e que entrava no Santo dos Santos, a veste deles era poluída. E a veste poluída
fala do nosso estado espiritual, não é? Nós estamos vestidos com roupas imundas, é isso. Não somos apenas culpados diante de Deus, nós estamos corrompidos em nossa natureza, nós somos poluídos e vis aos seus olhos, e nós precisamos não só de perdão, porque não adiantaria nada, nós precisamos de purificação. E por essa razão a Bíblia nunca fala de graça de Deus como sendo apenas o suprimento das nossas deficiências, porque não há nada bom. Você vê Josué, o sumo sacerdote, está com as roupas imundas, como se a salvação consistisse em Jesus completando. As pessoas, como nós vimos, podem não achar isso na justificação, é tudo Ele que fez, mas na santificação elas acham que Ele está completando o que eu faço. Como se a salvação consistisse um tanto no que eu faço e um tanto no que Ele faz, ou como se a graça que opera na justificação fosse diferente daquilo que opera na santificação e na glorificação. Então isso se tornou tão diluído, que mesmo, como eu disse, no mundo reformado, você vê as pessoas debatendo se alguém que não tinha nenhuma relação com Cristo estava salvo, as pessoas começam a dizer sobre o que a pessoa fazia. Como nós chegamos a esse ponto? São as mesmas pessoas que, quando falam sobre a alma, em vez de ver o que a Bíblia diz, veem o que o secularismo diz. Pelo contrário, a Bíblia fala de um Deus que justifica o ímpio e que é achado por aqueles que não o buscavam e que se revela aos que não pedem por ele. Ninguém estava sequer tentando pular o cânion. Pular 10 metros era inútil, mas não era essa a realidade, como está em Romanos 4:10, 10:20. Então o publicano, na parábola de Jesus, não pediu que Deus simplesmente compensasse suas deficiências. Pelo contrário, ele bateu no peito, sinal de profunda angústia, não é? E exclamou: "Sê propício a mim, ó pecador, não há nada bom em mim. Se tu quiser só completar alguma coisa em mim, eu estou perdido. Se tu me ajudar a pular 10 metros, vai ser inútil. Se tu me ajudar, ou haverá uma ponte que me leve até o outro lado, do início ao fim, ou eu não vou chegar a lugar nenhum. É totalmente inútil." Ele declarou a falência espiritual total, e com base nisso, ele experimentou a graça de Deus na justificação, e a graça que vai operar a santificação e a glorificação. Como esse cobrador de impostos, nós não precisamos apenas da graça de Deus para suprir nossas deficiências, ou não precisamos dela só para começar. É sobre isso que Gálatas 3:3 está dizendo. Nós precisamos de uma sua graça como remédio para a nossa culpa, a purificação da nossa poluição. A nossa oração a Deus não seria nada mais do que poluição. Cada resposta às minhas orações foram pagas pelo sangue de Cristo. Não é o sangue de Cristo mais alguma coisa que eu fiz naquele dia. Precisamos da sua graça para prover a satisfação da sua justiça, o cancelamento da dívida e para todo o caminho, até o fim. Pode parecer que eu estou insistindo muito no assunto da nossa culpa, vileza diante de Deus, porém nós jamais poderemos entender a graça de Deus se não entendermos nossa situação calamitosa. Nunca mais em Jardim da Luz nós discutiríamos coisas que são mero legalismo, se nós finalmente entendermos isso. Como eu disse, a primeira e possivelmente mais fundamental característica da graça divina é que ela pressupõe o pecado completamente, a culpa final. A graça só tem significado quando os homens são totalmente indignos, totalmente caídos, e que em nenhum ponto na salvação eles têm nada mais do que Cristo, e somente Cristo. A graça não contempla pecadores apenas não merecedores, mas merecedores da ira infinita de Deus, em cada ato que nós achássemos repugnante, mas em cada ato de justiça aos nossos olhos. No começo eu contei um incidente verdadeiro em que uma pessoa me deu uma definição inadequada da graça, não é? Eu suspeito que muitos reagem de maneira negativa à sugestão de que a graça de Deus apenas complementa o que nos falta de justiça. Mas apesar de fazer isso, quase sempre nós achamos que quando precisamos ou
Quando olhamos para a nossa vida espiritual, achamos que ela está melhor ou não, olhando não para o que Cristo fez e que por isso produziu algo em nós, mas pelo aquilo que nós fizemos. Eu não mencionei esse incidente só para apresentar um argumento sem valor que pode facilmente ser refutado, mas porque eu creio que é a maneira como a maioria dos cristãos vive, não só na igreja dos Gálatas. Nós agimos como se a graça de Deus apenas suprisse o que falta na nossa vida de oração, o que falta da nossa vida de meditação, e não há nenhum legalismo que não nasça aí. Cremos que as bênçãos de Deus são pelo menos parcialmente obtidas pela nossa obediência. Cremos que se Deus nos deu o pão de cada dia, foi pelo menos em parte porque nós fomos obedientes. Acreditamos que se Deus ouviu nossa oração, é por causa de Cristo, mas pelo menos em parte foi por causa daquilo que a gente viveu na última semana. De tal maneira que se eu não tivesse vivido de tal maneira naquela semana, eu teria menos confiança em orar a Ele. Nós sabemos que fomos salvos pela graça, mas achamos que nós temos de viver pelo suor espiritual e não pela graça. Nós achamos que nós vamos viver pela transpiração espiritual. Todos nós, quem precisa de graça, queridos? Todos nós. Desde a pessoa mais santa que você precisa conhecer, até o maior pecador. Paulo precisava da mesma graça que o carcereiro de Filipos. Não é que naquele instante Paulo está precisando de uma medida menor de graça do que aquele homem. Todos nós precisamos de toda a graça, todo o tempo. Aquele que já cresceu e é maduro espiritualmente, e aquele que está começando agora, precisam da mesma graça de Deus operando. Todos nós, desde o maior santo até o maior pecador, e na verdade o maior santo vai acabar se declarando como Paulo, o principal dos pecadores. O crente mais consciencioso, o trabalhador, o mais fiel, o que mais ora, o que mais lê a Bíblia, precisa da mesma graça daquele que tem falhado em todas essas coisas ainda. Não vai viver assim se a graça opera nele de verdade, né? Todos nós necessitamos da mesma graça. Então eu nunca posso olhar para alguém do meu lado e achar que ela precisa de mais graça do que eu. Porque sempre que eu acho isso é porque eu estou olhando para um dinheiro que não existe. Todos nós necessitamos da mesma graça. O pecador não precisa de mais graça que o santo. Nem o crente imaturo e indisciplinado precisa de mais graça do que o crente piedoso. Todos precisamos da mesma graça, porque a moeda corrente no reino de Deus não são nossas obras, mas a graça de Deus. Todas as horas de oração não te deram moedas que outras pessoas não têm para negociar com Deus. Então quando você for orar pela 1000ª vez, e aquele vai orar pela 5ª vez, os dois estão dependentes totalmente da graça de Deus. E quanto mais nós vemos isso, nós oramos mais, porque nós vemos nossa completa dependência. Mas você vê, o fato de eu ser uma pessoa de muita oração não me fez depender menos da graça de Deus, porque eu não tenho essas orações para somar ao que Cristo fez. Nem os nossos deméritos também determinam a quantidade de graça que necessitamos. Se a minha obediência não determina a quantidade, eu preciso de toda a graça quando obedeço. Quando eu desobedeço, do que eu preciso? De toda a graça. E vou receber graça. Porque a graça não suplementa os merecimentos, mas ela também não complementa os desmerecimentos. A graça não leva em conta os nossos merecimentos. Ela considera todos os homens e mulheres totalmente sem merecimento, incapazes de fazer algo para obter qualquer coisa de Deus em todo o passo, em todo o caminho. Também a esse respeito, um puritano escreveu com propriedade: a graça deixa de ser graça quando Deus é forçado a concedê-la.
na presença do merecimento humano, quer oração, leitura da Bíblia, qualquer coisa. A graça deixa de ser graça se Deus for compelido a retirá-la na presença do desmerecimento. Não, você não tem graça porque você não leu tanto a Bíblia como devia. A graça é tratar a pessoa sem a mínima referência ao merecimento, mas unicamente de acordo com a infinita bondade e o soberano propósito de Deus. Então observe que a descrição da graça sustenta os dois lados. Ela não pode ser obtida pelo merecimento, nem pode ser perdida pelo desmerecimento. Então, o que leva o cristão a ir adiante para a santificação é a graça, porque não é o merecimento que faz merecer, nem o desmerecimento que faz você não merecer a graça. A graça não está nessa moeda de troca. Se às vezes você acha que merece uma resposta à oração porque você obedece a Deus há muitos anos, ou faz tudo direito, ou determinada bênção especial devido ao seu trabalho duro e sacrifício, você está vivendo pela graça. Se eu acho que eu mereço pessoas convertidas porque eu estou pregando a verdade com zelo, então a minha pregação com verdade e zelo não passa de obras da lei e não da graça. Porém, é igualmente verdade que se às vezes você se desespera porque você não vai receber a bênção de Deus, porque você não merece, você também não entendeu a graça. Certamente nós podemos dizer que Jonas não merecia que ninguém se convertesse pela pregação dele, mas se converteu 100% pela única vez na história. Francamente, a segunda parte dessa declaração me foi útil no passado, não é? Porque às vezes você pode sentir que merece algo de Deus, porque você está vivendo assim, mas também, muitas das vezes você pensa, não adianta eu orar porque eu não mereço. Você vê, de um lado ou de outro, é difícil ficar aonde a graça está. Raramente eu penso no merecimento da minha parte, não é? Raramente eu luto com a ideia de que eu merecia algo de Deus e Deus não está me dando, raramente. Mas eu tenho que admitir que muitas das vezes eu estava tão cônscio dos meus deméritos que achava então que Deus não ia me ouvir, o que é a mesma coisa. Preciso ser lembrado então com frequência que esses deméritos não forçam Deus tirar a sua bênção, como a minha obediência não forçou Ele a me abençoar. Que a minha obediência vai ser aquilo que a graça opera, e quando há demérito, é a graça que opera. A minha obediência não obrigou Deus me dar nada, e a minha desobediência não obriga Deus a tirar a sua mão. Eu prefiro muito mais colocar a minha esperança de bênção sobre a infinita bondade de Deus do que sobre qualquer coisa que eu faça, para que no dia em que eu tiver obedecido, eu não sinta que Deus tenha que me abençoar, mas para o dia em que eu veja que aconteceu algumas coisas na minha vida que não glorificaram a Cristo como deveria, eu sinta que então por causa daquilo Deus não vai me abençoar. John Newton, né, comerciante de escravos, dissoluto, degenerado, depois da sua conversão escreveu o Amazing Grace, e ele nunca se cansou de contemplar a maravilhada surpresa da graça, como a graça salvou alguém como eu, tão brutal, né? Porém, a pessoa que cresceu no lar piedoso, que recebeu Cristo na sua tenridade, que nunca foi capitão de navio negreiro, e nunca se envolveu nos pecados mais grosseiros, devia estar tão maravilhado com a graça quanto John Newton. É por isso que a gente criou essa coisa das pessoas contar testemunho, elas contam a sujeira da sua vida, porque de alguma maneira a gente acha que para aquela vida Deus foi mais bom, foi mais gracioso, porque essa pessoa era horrível. Meu testemunho, o que seria meu testemunho? Não era tão ruim assim. Você devia estar tão espantado com a graça, mesmo não sendo John Newton e feito o que ele fez. Na medida em que você estiver agarrado aos vestígios da autojustiça ou confia nas suas próprias aquisições espirituais, nessa medida você não está mais vivendo pela graça de Deus. Então permita que eu repita algo para a gente ir para casa. A graça e as boas obras, sejam elas feitas para merecer o favor divino, são mutuamente excludentes. Você não pode ficar de pé pela graça e pela lei ao mesmo tempo.
Paulo chama eles de tolos e insensatos. Se em qualquer grau você estiver confiando na sua moral, na sua realização, na sua vida de oração, na sua meditação bíblica, você saiu da graça e você está na lei. Ou se você acredita que Deus irá reconhecer quaisquer das suas boas obras como merecedoras, considere seriamente que você não é um cristão. Paulo não disse que aquelas pessoas seriam cristãos fracos. Ele disse: da graça tendes caído. O que vocês acreditam não é no Evangelho. Não existe outro Evangelho. Eu sei que eu me arrisco em ofender algumas pessoas com essa declaração, mas temos de ser totalmente claros quanto à verdade do Evangelho. Abraham Booth, um grande pregador, nasceu em 1734, ele diz assim: os mais brilhantes atos e as qualidades mais valiosas que se encontram entre os homens, embora verdadeiramente úteis e excelentes uns para os outros, quando em seu próprio lugar e com fins aceitáveis, são quando se trata do grande artigo da justificação, da vida espiritual, da glorificação, tratadas como nulidades. A graça divina não quer ser ajudada pelo desempenho daquela obra que pertence particularmente ao homem e não à graça. Pelo desempenho pobre e imperfeito dos homens, nada é adquirido. As tentativas de completar o que foi iniciado pela graça revelam apenas o nosso orgulho e ofendem ao Senhor, mas não podem promover o nosso benefício espiritual, nem a nossa santificação. Que vocês se lembrem com cuidado que a graça é absolutamente livre e gratuita, ou não se trata absolutamente da graça. Quem professa buscar a salvação pela graça, crê no coração que é totalmente salvo por ela do início ao fim, ou age de maneira incoerente em questão daquilo que realmente pode salvar. O pensamento de Abraham Booth são todos válidos e necessários hoje, quanto a 200 anos atrás, quanto a 2000 anos atrás. Os que são verdadeiramente salvos são os que foram a Cristo, com atitude expressa pela palavra do antigo hino: nada trago em minha mão, só na cruz eu me apego, na justificação, na santificação, na glorificação, só a cruz eu me apego. Paulo diz: sois assim tão insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Essa pergunta deve ficar ressoando cada vez que nós estivermos vivendo a vida das melhores coisas de oração, de meditação, para não estarmos fazendo isso pela lei e não pela graça. Vamos ficar de pé. Pai, obrigado. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei